Os pontos determinam as linhas os contornos as superfícies as formas o universo, e o universo determina a nossa existência, tudo interligado por pontos. Mas o ponto em si não existe, é nada. Mesmo assim, tudo nasceu do nada, e por isso o nada está em tudo. Quem somos então? Um ponto errante na vastidão da mente de Deus, ou um Deus manifesto num universo infinito de formas? Quando eu ainda era jovem e fazia um curso preparatório para a faculdade de engenharia, eu tinha um professor de desenho geométrico chamado Carlos Marno. Era uma figura exótica, baixinho, forte, atarracado, olhos firmes. E um excelente professor. Ele dizia: se eu fosse professor de culinária, começaria o curso explicando o que era pitada. Se não, quando estivesse ensinando uma complexa receita e dissesse: agora uma pitada de sal, ninguém entenderia. Para ensinar desenho geométrico, deve-se começar pelo ponto, o princípio de tudo. Mais tarde, conheci os conceitos de Ronald Hubbard, criador da cientologia e da dianética, e ele frisava sempre em seus livros: obtenha sempre a definição de palavras ou frases que não compreender completamente. Tentar ler, passando por cima de alguma palavra não compreendida, provocará o anuviamento da mente, que resultará em sonolência e dificuldade para entender as informações que se seguem. Devemos conversar no mesmo idioma. Muitas vezes, uma mesma palavra é entendida de forma diversa entre duas pessoas. Para evitar desentendimentos, devemos igualar o nosso dicionário. Chamamos a isto no IMEDIC de limpar palavras. Com isto em mente, vamos entender o que queremos dizer com autodeterminação. No dicionário, encontrei o seguinte: chamamos de autodeterminação quando o indivíduo tem uma consciência crítica, autonomia nas decisões e, ao mesmo tempo, tem a capacidade de se ausentar das interferências externas em suas decisões e voz para questionar o que é questionável. Quer dizer, a autodeterminação é basicamente a autonomia da vontade. Autonomia da vontade é o ato ou o fato de determinar-se por si mesmo. Logicamente, autodeterminação vem da palavra determinação. E determinação, você sabe o que é? Pois bem, determinação é aquela certeza íntima de direcionamento. É possuir metas claras, definidas e a total convicção de que irá alcançá-las. Agora cuidado, pois coisas como querer ser feliz, ser totalmente livre ou ter um sucesso vago não representam determinação. Tratam-se apenas de ignorância sobre os mecanismos da mente e da vida, e de quem está se iludindo pensando ter algo pelo que viver. Ouço isto com muita frequência em minhas consultas. É aquele momento em que olho nos olhos do consulente e pergunto: mas afinal, o que você quer? Quem não tem metas claras e objetivas não pode ser determinado, visto que determinação depende do impulso para atingir algo concreto, e se não se tem para onde ir, gira-se em falso, em torno de um mesmo ponto. Isso é como limpar palavras a que me referi há pouco. Devemos também limpar as nossas vontades. Ouço muito: tenho esperança de ser feliz, tenho esperança de encontrar alguém, tenho esperança nisso, tenho esperança naquilo.
Lembro-me de uma vez que ouvi numa palestra que fui há muitos anos atrás e que ficou bem gravada em minha memória o seguinte: esperança é só uma vontade fraca, nada além de um desejo passivo de alguém que apenas espera por uma circunstância fortuita, por um golpe de sorte do destino, por um ato caridoso da divina providência, mas que não age em prol do que quer. Coisas como ser feliz, ser livre ou mesmo ter sucesso não representam e nunca representaram metas, pois são apenas sonhos de uma noite de verão, como diria Shakespeare. Vemos assim que para ser determinado é fundamental definir metas muito claras, concretas e objetivas, de forma que elas possam ser vistas pelos olhos da mente de forma detalhada. A força interior necessária para a vitória nasce das metas claras e da certeza de que o que se quer será alcançado. Antes de nós entrarmos no curso propriamente dito, eu gostaria de apresentar um assunto simplesmente fantástico. Nós vamos falar um pouquinho sobre geometria sagrada. Sabemos que geometria vem da junção de duas palavras, geo, que significa terra, e metria, que significa medição. Então, geometria quer dizer medição da terra. Você possivelmente estará pensando aí consigo: desde a escola estudo geometria, mas o que geometria tem de sagrado? E me perguntando: por que você fala em sagrado agora? Porque sempre foi sagrada. Desde a mais remota antiguidade, povos como os indígenas, os assírios, os egípcios, os celtas, os gregos, os maias, compreendiam a geometria como algo divino, algo absolutamente sagrado. Era matéria fundamental nas escolas de mistério, e revelar seus segredos era passível de morte. A geometria sagrada foi eternizada em pedras pelos arquitetos construtores das catedrais góticas, e por artistas inspirados e principalmente sábios como Michelangelo, Leonardo da Vinci. Todos reconheciam a sacralidade contida no âmago das formas e as maravilhas divinas encerradas em certas proporções especiais que traduziam de forma prática e objetiva a harmonia primordial e o próprio conceito da unidade em si. Os antigos sempre souberam que a geometria sagrada era a linguagem mais próxima da criação. Podemos definir a geometria sagrada como o estudo das ligações entre as proporções e as formas contidas no microcosmo e no macrocosmo, com o propósito de compreender a unidade que permeia toda a vida. A geometria sagrada estuda e pode descrever os padrões, as formas e as proporções que fazem parte do modelo básico de todos os seres vivos e que ocorrem regularmente na natureza. É o sistema de design universal em que a energia da criação organiza-se no mundo da forma. O reino mágico da geometria sagrada se expressa nos belos padrões de criação observados em flocos de neve, cristais, flores, pinhas, sistemas planetários e galáxias. Michael Schneider, em seu livro Guia de um Novato para Construir o Universo, nos diz: os cientistas modernos estão reafirmando o que os antigos haviam observado em seu mundo e que ensinaram em seus mitos, de que uma linguagem consistente de desenho geométrico sustenta todos os níveis do universo, desde os átomos até as galáxias. Muito bem, mas tudo isso é filosofia. Lá no início deste curso, quando me referi ao professor Marno, disse que ele afirmava que, para ensinar desenho geométrico, deve-se começar pelo ponto, o princípio de tudo. E é daí que nós vamos partir. Pois bem,
O primeiro elemento da geometria sagrada é mesmo o ponto. Para compreendê-lo melhor, devemos saber que nos fundamentos da geometria existem os chamados conceitos primitivos. Define-se como conceito primitivo tudo aquilo que não admite definição, isto é, o conceito que é aceito por ser óbvio, necessário ou conveniente para uma determinada teoria. É aquilo que se tem que acreditar, senão não tem jeito. O ponto é o primeiro conceito geométrico primitivo e por isto chamado de fundamental. O famoso matemático filósofo Euclides definiu como aquilo que não tem parte. O ponto não tem dimensão alguma, não pode ser representado graficamente, pois, por ínfimo que seja, terá uma dimensão e então não será mais ponto. E aí você fica pensando, puxa vida, todo mundo diz que eu sou místico, que acredito em coisas que não se pode ver, e a matemática, a geometria, também está baseado em coisas que não se pode ver, não se pode definir, não se pode explicar, não se pode constatar. Você tem que acreditar que o ponto, que não tem dimensão alguma, existe na essência do universo. Então, como vimos, o ponto é adimensional, ou seja, não faz sentido a gente mencionar qualquer coisa sobre o tamanho ou a dimensão do ponto. A única propriedade geométrica do ponto é a localização. Se pensarmos em termos de criação universal, no princípio havia o ponto, e ele tinha em si todo o potencial de manifestação. O ponto continha o universo incriado, aquele que ainda não foi criado. Era apenas uma força, sem dimensão, sem tempo, sem espaço. Mas era necessário que esta força se manifestasse no tudo, já que tudo ela continha. Para que esta força saia da ausência de dimensão e se revele, ela precisa de um ponto de partida. Mas o ponto, por si só, não pode existir pela sua própria definição. Para ele se manifestar, precisa de algo para testemunhar esta sua manifestação. Para a existência do um, há a obrigatoriedade da existência do dois que o observa. No caso do ponto, um outro ponto. Com a existência de dois pontos distintos, surgiu a linha que os liga e separa, e assim criou-se a primeira dimensão, o comprimento. Mas agora que estão manifestos, eles não se mantêm inertes, pois existem muitas forças que se agitam em seus interiores. E então começam a se mover, um atraindo o outro, um repelindo o outro. E com isto, começam a girar um ao redor do outro, criando o círculo. E assim nasce a segunda dimensão, o mundo bidimensional que contém o anterior, o mundo de uma dimensão. Aqui temos duas. O círculo guarda em si um dos maiores segredos da geometria sagrada, pois, dividindo-se o seu perímetro pelo seu diâmetro, encontra-se π, um número chamado irracional, isto é, um número que não tem fim. Um outro mistério encerrado nesta segunda dimensão é a vesica Piscis. Não se preocupe, eu vou explicar o que é isso. Quando os dois pontos fundamentais começaram a girar um em torno do outro, formaram dois círculos com o mesmo raio, em que o centro de cada um deles está posicionado sobre o outro, formando na interseção das duas circunferências uma figura geométrica chamada vesica Piscis. Na apostila você tem esse desenho. A figura da vesica Piscis é um símbolo que identifica os dois aspectos da criação primordial, o masculino e o feminino.
com o útero cósmico no centro. Os antigos diziam que Vesica Piscis é um portal de luz, um caminho de ligação entre os mundos espiritual e material. Mas ela guarda em seu interior mais revelações. Suas linhas mostram a existência de 2 triângulos equiláteros e de 4 triângulos retângulos idênticos. Dá uma olhadinha na apostila. E aqui estão os segredos da maçonaria, das construções dos templos gregos, das pirâmides. Mas nós vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Imagine agora apenas um dos círculos primordiais. Pense que ele gira ao redor da linha de seu diâmetro. Ao fazer isso, ele cria uma esfera e com ela surge a terceira dimensão, o mundo tridimensional onde vivemos. O primeiro sólido sagrado, aquele cujos pontos de sua superfície estão todos à mesma distância de um ponto interior central. A esfera é o sólido máter que dentro de si contém todas as formas possíveis. Porém, das infinidades de possibilidades que ela pode gerar, apenas 5 delas foram consideradas sagradas por Platão. Isso lá pelos anos 300 antes da era cristã. Mas há muitas evidências da utilização destas 5 formas que Platão considerou sagradas por muitos povos em todo o mundo, muitas centenas de anos antes do filósofo grego. As 5 formas platônicas consideradas perfeitas são o tetraedro, o primeiro dos sólidos, com 4 faces iguais, todas formadas por triângulos equiláteros congruentes. Veja na apostila. Só para elucidar, caso você não esteja lembrado, congruência é um conceito geométrico que indica 2 figuras que possuem a mesma forma e o mesmo tamanho. São 4 triângulos equiláteros, são congruentes porque são iguaizinhos, mesmo que colocados em posições diferentes. A segunda forma é o hexaedro, mais conhecido por cubo, com 6 faces iguais, todas formadas por quadrados. Depois temos o octaedro, um sólido perfeito com 8 faces formadas por triângulos equiláteros. A seguir, Platão nos coloca o dodecaedro, um sólido sagrado com 12 faces formadas por pentagramas perfeitos, 5 lados, e todos iguais também. Finalmente temos o icosaedro, um sólido com 20 faces formadas por triângulos equiláteros. Todos estes sólidos sagrados ficam inscritos numa esfera, isto é, todos os seus vértices tocam na superfície da esfera que os contém. Os geômetras de todos os tempos nos afirmam que estes 5 sólidos são os únicos que têm estas propriedades. Suas faces são polígonos regulares do mesmo tamanho e forma, ao mesmo tempo são convexos, isto é, sem depressões em si. Platão atribuiu a cada um deles um elemento. Ao tetraedro, o fogo; ao cubo, a terra; ao octaedro, o ar; ao icosaedro, a água; e ao dodecaedro, o éter. Começamos então a compreender que cada sólido platônico tem sua especificação e aplicação no universo a que pertencemos. Isso nos interessa muito neste curso. Vimos então que cada sólido platônico tem sua especificação e aplicação no universo a que pertencemos. Neste curso presente vamos trabalhar apenas com 2 deles, o tetraedro e o hexaedro. Os demais ficarão para etapas mais avançadas deste curso. Mesmo assim,
gostaria de fazer algumas referências a eles. Começamos pelo tetraedro, o primeiro deles. Representa, como vimos, o elemento fogo e está ligado ao plexo solar, centro de poder pessoal e de aceitação. Ele simboliza o equilíbrio natural e a perfeita estabilidade. Este padrão geométrico está em sintonia perfeita com as coisas da terceira dimensão e das realizações desse plano. Ele serve como elemento de ligação entre o que é projetado e o que é conseguido. O hexaedro, que como vimos também é chamado de cubo, é a segunda das 5 formas sagradas. Está associado ao elemento terra e corresponde ao chakra raiz. Desta forma, ajuda o aterramento da consciência, da energia, mantendo o foco e dando a percepção de presença do aqui e agora, o famoso estado de tempo presente, que a gente sempre frisa nos cursos de Magic. A importância de estar em tempo presente, para que nenhum mal nos atinja, para que façamos sempre as coisas certas, para que possamos perceber as nossas intuições. Depois temos o octaedro, que representa o elemento ar e está ligado à mente, aos pensamentos, às viagens no tempo e viagens interdimensionais. O icosaedro, que está associado ao elemento água e, portanto, ligado à adaptabilidade, ao movimento, ao fluxo e à mudança. Esta forma pode ajudar a melhorar os processos do pensamento criativo. Pode ajudar na remoção de quaisquer bloqueios emocionais que, porventura, estejam perturbando as energias criativas. O icosaedro é uma excelente ferramenta que nos permite ir com o fluxo, facilitando a liberdade de expressão, a criatividade, as mudanças positivas colocadas pela vontade consciente. Muito importante nos processos de autodeterminação, quando conseguimos, como uma peneira, separar aquilo que são pensamentos e vontades nossas das imposições do mundo que nos cerca. O dodecaedro está ligado ao éter e trabalha com e nos corpos superiores. O dodecaedro é tão importante e tão poderoso que revelar os seus segredos nas escolas de mistério revertia em pena de morte aos descuidados. O dodecaedro é uma expressão da totalidade da vida e da consciência. E então, portanto, até agora, temos 6 formas geométricas consideradas sagradas. São elas: a esfera, o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Mas, pela lei do 7, falta uma. São 7 notas musicais, são 7 cores no arco-íris, 7 dias na semana, em 7 dias o mundo foi criado. E esta 7ª forma sagrada é a espiral, que no nosso caso pode ser representada pelo cilindro para facilidade de mentalização. A espiral é a evolução das formas da matéria. É a ação, a busca dos planos mais elevados ou o retorno. Ficamos assim com 7 sólidos considerados pela tradição como sagrados: a esfera, o tetraedro, o hexagrama ou o cubo, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro e o cilindro. Pois bem, mas agora vamos ao que nos interessa. Como nós podemos aproveitar na prática estes atributos e poderes dos sólidos sagrados? Parte-se do princípio de que, por serem perfeitos, atraem a sua perfeição às coisas com que estão sendo relacionadas, pela lei
da sintonia universal. A princípio, nós vamos trabalhar apenas com 4 das formas: o tetraedro, o hexaedro, o cilindro, que é a espiral, e a esfera. Falando em termos bem grosseiros, cada forma tem uma, bota aspas bem grandes, gigantescas, garrafais, missão. Cada forma tem uma missão. A missão do tetraedro é a manifestação. Atrair para o mundo da forma as coisas idealizadas pela vontade. Uma espécie de agente fecundador. Na prática, cria aquilo que ainda não existe. Ao hexaedro, o nosso conhecido cubo, fica a missão de equilibrar as coisas criadas pelo tetraedro, mantê-las, estabilizá-las. Ela armazena, mantém, protege. A espiral, representada pelo cilindro, é a responsável pelo movimento tanto de ascensão como de descensão, de evolução como de involução. Também, falando a grosso modo, é aquela que leva para cima e leva para baixo. E a esfera nos permite ir além das vibrações do físico e se reconectar com a vibração mais elevada da nossa verdadeira natureza. Portanto, a missão dela é regenerativa e espiritual. Esta forma sagrada, a esfera, tem o poder de elevar a vibração consciencial, facilitando a conexão com o seu eu superior e com a fonte, fazendo com que as coisas criadas pelo tetraedro se curem, se espiritualizem, voltando à origem, ocasião em que a esfera se confunde com o todo e volta a ser ponto. Para facilidade de pensamento, nós podemos criar uma palavra mnemônica sobre as funções dos 4 sólidos. A palavra é M-E-M-E, que sintetiza manifestação, equilíbrio, movimento e espiritualização. Manifestação do tetraedro, equilíbrio do cubo, movimento do cilindro e espiritualização da esfera. Aqueles que estiverem mais treinados e dominam bem o poder da visualização consciente poderão se aproveitar ainda nesta etapa do curso do octaedro, que tem por missão o transporte e a projeção psíquica tanto dimensional como interdimensional. E volta a pergunta: como fazer então, Arsênio? O Imagic criou uma forma muito prática para que possamos nos aproveitar destas poderosas funções das formas sagradas. Primeiro é preciso identificar qual o resultado desejado. O famoso "o que é que você quer?". O que é que você quer? Qual o motivo da utilização das formas? Algo novo? Uma proteção? Um aumento de capital? Uma cura? Uma maior elevação espiritual? O que é? A motivação deve ser clara, muito bem pensada, muito bem projetada, visualizada em detalhes e depois ser escrita da forma mais sintética possível numa folha de papel. Você pode usar um papel de rascunho e descrever toda a cena daquilo que você quer. Eu quero um apartamento com 3 dormitórios, que tem uma varanda onde eu possa pôr minhas flores, que tem uma vista maravilhosa, onde eu vejo o pôr do sol e que tererê, tererê, tererê. Depois que você conseguiu visualizar tudo isso, você sintetiza apartamento novo, o apartamento necessário, o apartamento idealizado. Exemplos de sintetização de desejos: comprar um carrinho de hot dog, visitar tia Ambrosina, cura da pneumonia do primo Epaminondas, venda da casa da rua Pirapopó, harmonizar meu casamento,
ser promovido no trabalho, encontrar uma companheira, encontrar um companheiro, ter um relacionamento de amor. Isto feito, já escrevi, existem duas providências que devem ser tomadas. Primeiro, criar um sigilo. É uma espécie de selo identificador mágico. Vou falar dele daqui a pouco. E depois, localizar o sólido sagrado que melhor se adequa à vontade expressada. Em bom português, aquilo que você quer. E é o que veremos nos próximos segmentos deste curso. Vamos começar pelo tal sigilo. Em princípio, sigilo, como o nome diz, é um segredo. Isto é um sigiloso segredo. Algo pessoal que não deve ser de domínio público. Não é para a tia Marieta saber, não é para o primo Afonsinho saber, não é para o Alfredinho saber, só você. É algo seu. Mas este sigilo que nós nos referimos vai ser usado como uma espécie de sinal para ativar algum aspecto ou programa instalado nos bancos de memória da mente interior. Quer dizer, o fato de ser uma coisa pessoal e o fato de despertar certas gravações profundas ou colocar na mente interna um sinal que vai fazer funcionar algo que eu desejo, algum aspecto, algum poder meu interior. Foi por isso que nós trouxemos para esse curso e vamos aplicá-lo agora. Para a criação do nosso sigilo, usaremos o sistema chamado sigilização mágica. Bonito. Sigilização mágica. O clássico método desenvolvido por Austin Osman Spare. Austin Osman Spare. Os sigilos são suportes visuais e há muitas maneiras para criá-los. Nós vamos utilizar o seguinte. Depois que você escreveu de forma bem sintética o desejo que motivou a utilização deste método das formas, você deve separar as primeiras letras de todas as palavras. Por exemplo, a pessoa que deseja possuir um carrinho de cachorro-quente. Suponha que ela tenha escrito carrinho hot dog. Perceba que a pessoa não colocou a preposição de nem o numeral um carrinho de hot dog. O carrinho hot dog. É dessa forma que a gente tem que sintetizar, o mais enxuto possível. Separando as primeiras letras de cada palavra, temos o C de carrinho, o H de hot e o D de dog. E com elas, nós vamos criar um sigilo alfa-pictórico, como chamava Sperr. Trata-se da elaboração de um desenho obtido juntando-se livremente as letras encontradas e separadas. Isto quer dizer, pode-se compô-las segundo as mais diversas formas. Para maior clareza, seria interessante que você desse uma olhadinha agora nos exemplos que estão colocados na apostila e que acompanha esse curso. Vai facilitar bem. Então aproveite que você vai dar uma olhadinha lá na apostila, desliga o som, escreva no papel que você quer, escolhe uma coisa que você está querendo muito, escreve direitinho, pensa bem, analisa as situações, quadro completo da coisa. Depois, procure escrever de forma bem sintética o seu desejo, bem enxuto. Separa as letras iniciais e crie já o seu sigilo. Isto feito, religue o som para que a gente possa prosseguir. Muito bem, agora você deve escolher qual o sólido sagrado entre os 4 que estamos usando nesta etapa que seja o mais adequado para o seu caso. Lembrando da palavra mnemônica meme, tetraedro manifestação, hexaedro equilíbrio, cilindro movimento, a espiritualidade e a cura, esfera. Vou ajudar você um pouquinho. Quando é algo que não existe e eu quero que se manifeste, devo usar o tetraedro. O carrinho de cachorro quente
Ele ainda não existe. Estou querendo um carrinho de cachorro quente, mas eu ainda não tenho. Ele existe lá na fábrica, não na minha vida. Eu quero que ele se manifeste na minha vida. Devo usar um tetraedro. Um novo amor, um novo sócio, um novo trabalho. Eles ainda não existem. Eu não tenho trabalho, quero um novo trabalho. Ou tenho um, mas o que eu quero é outro, diferente. Tetraedro. Quando é algo que já existe e eu quero proteger, colher, armazenar, manter, devo usar o cubo ou o hexaedro. Quero manter meu emprego que está ameaçado. Quero proteger minha casa contra ladrões. Quero proteger meu armário contra cupins. Devo usar o cubo. Quando é algo que eu quero que se expanda, como subir numa carreira, ou algo que eu quero que diminua ou se extinga, como um relacionamento desgastante, devo usar o cilindro que representa a espiral. Quando busco a espiritualidade ou uma cura em qualquer sentido, devo usar a esfera. A ideia da cura deste sólido é que, ao alçar voo em direção dos mundos superiores, entra-se numa dimensão onde não há mal algum. A esfera é um sólido absolutamente perfeito. Total perfeição. Na dimensão deste sólido não há mal algum. Portanto, doenças, desequilíbrios não existem. Curando lá, neste local perfeito, e quando volta-se para a dimensão habitual, não se traz mais consigo nenhuma das imperfeições que aí estavam. Uma vez escolhido o sólido, você deve se familiarizar com ele. Seja montando-o, na apostila você tem os moldes de todos eles para você recortar, colar, montar. Olhar para ele com toda atenção. Olha bem para o modelo. Aí você fecha os olhos, tenta lembrar com os olhos da mente como era esse modelo. Abre os olhos, esse é igual. Tá igual? Não, não vi aquele detalhe. Fecha os olhos, visualiza de novo. Aí, abre os olhos, mova o sólido, fecha os olhos, procure relembrar esse movimento, rever com os olhos da mente esse movimento. Gire. Na apostila você vai encontrar 4 sólidos. Você não vai encontrar a esfera, mas você pode usar uma bola qualquer para fazer isso, porque não dá para montar uma esfera em papel. Então você usa uma bola pré-existente. Lembre-se que para um futuro bom resultado é muito importante o domínio da visualização mental dessas formas. Então agora você vai desligar o som, vai montar os seus modelitos, vai procurar visualizá-los, decorá-los, aprender direitinho, tê-los em mente, a lembrança de segurá-los na mão e visualizá-los bem, para que a gente possa dar prosseguimento no treinamento. Não tenha pressa, não se afobe. As primeiras vezes pode demorar um pouco, mas depois que você pegar o jeitão, que você conseguir visualizar um tetraedro, que você conseguir visualizar um hexaedro, aí vai começar a ficar mais fácil. Não precisa toda essa montagem, você já tem isso em mente. Aí é só ir fazendo o exercício, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você, assim que você fizer esse treinamento prévio. Aí a gente continua. No mundo da geometria sagrada, há uma forma geométrica que contém todos os comprimentos importantes dos harmônicos sagrados. É o Vesica Piscis, uma entidade sagrada e antiga. Trata-se da intersecção de 2 círculos, onde cada um passa pelo centro do outro. Uma união dos 2, de modo que o centro de cada um está na circunferência da outra. Este é o princípio Pai, Mãe e a união divina. Em um nível mais alto,
Quando você visualizar cada círculo como uma esfera, torna-se a fronteira compartilhada interna entre duas esferas. Uma forma tridimensional parecida como uma amêndoa, literalmente uma bexiga. Vesica Piscis é algo profundamente sagrado, detentora de grandes segredos e um potencial incrível, milagroso. Irá melhorar futuras tecnologias, novos combustíveis, novas invenções de ondas de ar, transmissão de energia à distância. Na verdade, é a mãe de todas as formas e, sem dúvida, nela está o nascimento de uma nova era na tecnologia e na expansão da consciência do coração. Muito importante, consciência do coração. Dê uma olhadinha na apostila e existe um mudra, que é uma posição de mãos que funciona como um gatilho de disparo para a nossa mente interna provocar algo que nos interessa. E neste caso é fecundar o universo para que ele traga até nós a manifestação daquilo que nós desejamos. A postura das mãos está bem clara na apostila. Gostaria que você desse uma olhada, porque durante o exercício vai haver um momento em que vou pedir a você que coloque suas mãos nesta postura. Não é para imaginar apenas, não, é para fazer na prática com suas mãos físicas, porque nós estaremos associando ao processo imaginativo, ao sonho virtual induzido que estará sendo trabalhado naquele momento, um gatilho de disparo físico. Porque a geometria sagrada foi criada para usar o hemisfério esquerdo, o da razão, o da matéria, a do pensamento dedutivo. E uma postura física trabalha exatamente com esta área. E o treinamento faz com que o hemisfério esquerdo trabalhe junto com o direito, apoiando um ao lado do outro, masculino e feminino, positivo e negativo, criando toda aquela polaridade necessária para a manifestação das coisas. Então, quando durante o exercício você me ouvir dizer, coloque suas mãos de acordo com o mudra Vesica Piscis, é esse que está na apostila. Dentro do vão que vai ficar entre os dedos de sua mão direita com a mão esquerda, você deve projetar a imagem do sigilo que criou em sua dimensão exterior de consciência. Então, daqui a pouco nós vamos começar com os treinamentos mentais, psíquicos, usando as formas sagradas. Começamos o exercício você se colocando numa posição confortável, num lugar tranquilo, onde sabe que vai poder fazer o exercício sem que as pessoas fiquem aborrecendo, incomodando, com muito barulho. Nesse local, já numa posição confortável, pressupondo que você já desenhou o sigilo referente ao seu desejo, já manuseou os sólidos e já escolheu o sólido sagrado que vai usar no exercício. Então, com o corpo relaxado, como disse, você vai começar uma respiração rítmica. Mas essa é um pouquinho diferente das demais que já fez. Eu vou pedir para que você, durante a respiração, concentre toda a sua atenção na ponta do seu nariz, sentindo que o seu nariz está vivo, presente. Se você tiver dificuldade, coloca o dedo na ponta do nariz e procura sentir a ponta do seu nariz. É como se em todo o universo existisse apenas a ponta do seu nariz. E você começa as respirações mais profundas, dizendo assim: quando inspira, trago para dentro de mim a paz universal. Retém um pouquinho e solta lentamente, dizendo: solto agora todas as tensões e pressões da vida.
Bem consciente na ponta do nariz, inspira profundamente dizendo: trago para dentro de mim a paz universal. Solto o ar, dizendo: solto agora todas as tensões e pressões da vida. Aí eu vou pedir para você imaginar um grande quadrado amarelo. E você vai inspirar profundamente, exalar, e quando exala, imagine que você atravessa o quadrado amarelo, que nem você cruzasse um portal amarelo. Faremos a mesma coisa com um grande triângulo vermelho e com um grande círculo azul. Aí eu vou contar de 7 a 1. Então você vai deslocar a sua consciência por todo o seu corpo, desde a sola do pé até o alto da cabeça. Vai lá do pé, sentindo os dedos dos pés, a sola dos pés, e vai subindo as coxas, o abdômen, o peito, a nuca, a cabeça. Porque eu quero que você leve a sua consciência para todo o seu corpo, porque isso vai facilitar o exercício que virá. Isto feito, você imaginará que no alto da sua cabeça existe um zíper, e que este zíper se abre e você sai em seu corpo astral de dentro do seu corpo físico. E vai saindo pelo alto da cabeça. Primeiro sai a cabeça para fora, aí saem os ombros, os braços, aí você estende os braços para o céu e puf, fica flutuando sobre o seu corpo. E começa a ascender aos céus. Ultrapassa o fogo, o telhado, a lua, Marte, os planetas, sai do sistema solar, vai para as estrelas e vai para um lugar chamado o anfiteatro do universo. É uma imagem um pouco forçada, mas funciona. Você tem que imaginar assim: no começo havia um ponto onde tudo estava concentrado. E esse ponto, na hora do Big Bang, explodiu e espalhou estrelas e sistemas de energia ao seu redor como uma bola. E é como se fosse uma bexiga. À medida que vai soprando, essas estrelas vão se afastando e criam uma crosta. A crosta de estrelas. E o centro, onde houve a explosão que expulsou tudo, existe um grande vazio. Só que no centro continua ainda o ponto de onde tudo nasceu. E você vai imaginar que ultrapassou as estrelas e caiu nesse lugar. É um grande círculo. Eu fiz um desenho para facilitar um pouco a sua imaginação. Na apostila vale a pena se dar uma olhadinha. E é como se você estivesse num anfiteatro. Um anfiteatro gigantesco, e bota gigantesco nisso. Tá ali você, aquela massa preta, no centro, um ponto que é o centro do universo, muita luz, muito poder, tudo ali concentrado. É o todo. Então, dependendo do porquê você está fazendo esse exercício, irão se projetar entre você e o centro do universo os sólidos sagrados. Um tetraedro, ou o cubo, ou o cilindro, ou a esfera. E se você está adiantado, nesta fase, também o octaedro. E você vai imaginar que está entrando dentro deste volume, deste sólido sagrado. O sólido é de cristal. E uma linha de luz liga o centro deste sólido ao centro do universo. E você está dentro do sólido. Você já pegou esse sólido na mão. Você já visualizou esse sólido. Está familiarizado com ele. E agora você está dentro dele, só que na forma cristalina. E vai desenhar na superfície que está na sua frente o sigilo que você criou na dimensão exterior de consciência. Isto feito, você vai ver que o raio de luz que parte do centro do universo ao centro do sólido que você está assume cor. A cor que você escolheu para a manifestação do seu desejo. E vai ver esse sólido se iluminando, se colorindo, até que ele se transforma numa massa colorida de luz.
E eu digo para você assim agora, coloque em suas mãos o Mudra Vesica Piscis e projete entre suas mãos, no vão que ficou, no Vesica Piscis, o sigilo, a imagem do sigilo. Entende qual é o poder disso? Dentro deste lugar sagrado, poderoso, iluminado por uma força magistral, você criou um portal de manifestação da sua vontade. Mágico, trabalhado há milênios dentro das escolas de mistério. Esse é um segredo que você vai ver em muito poucos lugares. E é para fazer objetivamente mesmo, é para pôr esse sinal nas mãos. Aí você sai de dentro da pirâmide, fica ainda no anfiteatro, visualizando a cena. O sólido, colorido, iluminado, resplandecente, ligado ao centro do universo. E você mantendo em suas mãos o Mudra Vesica Piscis. Você percebe a profundidade desta imagem, a força desta imagem na sua mente interior, trabalhando com todas as programações atávicas, genéticas, tudo aquilo que está no inconsciente coletivo de sagrado, de poderoso. Isso vai ajudar você a criar um novo mundo para viver. Muda mesmo. E aí você volta com sua consciência para o seu corpo físico. Mas quando você chegar no seu corpo físico, ele estará ainda com o mudra nas mãos. Não desfez o mudra. E aí você imagina de novo no centro, no Vesica Piscis que está em suas mãos, o sigilo que você criou. E aí você repete este exercício com essas visualizações com o mudra, muitas vezes, até que a coisa se manifeste em sua vida. Também seria interessante, quando você lembrar do problema, quando você lembrar daquilo que está querendo, por que fez o exercício, colocar o mudra em suas mãos, fazer o mudra e visualizar no centro do mudra, no Vesica Piscis, o sigilo. Basta isso. Não precisa nem pensar no assunto, nem na solução, isso já foi pensado lá para trás. É só o sigilo. Porque isso é magia. Então é o sigilo que você vai ver. E aí você volta para a sua dimensão exterior de consciência. Eu conto de 1 a 7. E você tem dimensão de alerta. Se você vai fazer o uso deste método dos sólidos sagrados para outra pessoa, você deve criar um sigilo que indique isso. Casa nova para o Fredinho. Cura pneumonia tia Marieta. Só isso. E na hora que você estiver dentro do sólido, vai escrever à sua frente o sigilo que você construiu para essa pessoa. Se for um lugar que você quer proteger, um lugar que você quer fazer prosperar, a mesma coisa. Prosperidade para a casa do tio Afonsinho. Energia positiva, sala onde trabalho. Simples assim. Depois que você estiver bastante treinado com a forma octogonal, com o octógono, numa etapa mais avançada, você vai aprender a usar o octógono em favor de outras pessoas de uma forma ainda mais eficiente que essa que você vai estar usando agora. Essa é boa, já ajuda muito, mas a outra, quando você estiver mais treinado, com mais habilidade, é melhor. Até lá você vai usando essa aqui mesmo, bem? Antes de prosseguirmos, eu gostaria de falar sobre a aplicação objetiva dos sólidos sagrados. O que é isso? Existem pessoas que precisam de um reforço físico, material, para trabalharem melhor as suas programações, para usarem de uma forma mais eficiente
estes sólidos sagrados. Não lhes basta apenas mentalizar o sólido e participar de todo o exercício psíquico que o Imagic propõe. Elas precisam de algo mais, de uma coisa palpável, que tenha toque. É uma espécie de São Tomé. Eu preciso tocar para acreditar. Funciona muito e eu recomendo que se aplique os sólidos sagrados das duas maneiras, tanto psiquicamente quanto fisicamente. Apenas que para as pessoas que têm bastante experiência, não há necessidade deste método. Como faz? Primeiro você vai precisar arrumar um papel nas seguintes dimensões: 7 centímetros por 14 centímetros. E vai precisar de 2 sigilos. Um sigilo com o nome da pessoa que vai aplicar o processo e outro sigilo com a finalidade pela qual o processo será executado. Vamos supor que seja o meu caso, eu, Arsênio. Então vou criar um sigilo do meu nome. Pego as letras iniciais dos meus nomes, A, H, J, e com estas 3 letras crio um sigilo. E então vou criar um segundo sigilo com o meu objetivo. Vamos dizer que eu quero comprar um carro novo. Então é C, N. Comprar carro novo. E coloco um sigilo na frente do papel e o outro sigilo no verso do papel. Dobro 7 vezes este papel e coloco esta papeleta com os 2 sigilos dentro do sólido físico a que associo o meu desejo. É uma coisa material, comprar carro novo. Então usaria um tetraedro. Construo o tetraedro, papelão, na cor da materialização. Quando estiver colando o sólido, deixo dentro deste sólido a papeleta com as 7 dobras. E isso fica montado até o dia em que o meu desejo se realizar, em que eu estiver já dirigindo meu carro novo, feliz, saudável, alegre. É evidente que o exercício também deve ser feito psiquicamente, seguindo a gravação que acompanha este trabalho. Agora, vamos supor que eu estou trabalhando uma cura, que eu estou trabalhando a cura da tia Maricota. Eu não tenho condições de construir um sólido esfera, então vou usar um artifício. Posso usar uma bolinha de ping-pong, posso usar uma bola de borracha. A bolinha de ping-pong tem uma grande vantagem em casos de espiritualidade, porque ela é branca. A cor da cura da esfera é verde. Então, deverei pintar de verde a bolinha de ping-pong ou então comprar uma bolinha de ping-pong verde. Na superfície externa da bolinha, eu coloco os sigilos, sempre procurando que estejam em posições opostas, em lados opostos da esfera. Uma vez obtido o resultado, as pessoas começam a ter problema. Bom, o que eu faço com esse sólido? Guardo e deixo numa igreja, jogo fora. A recomendação é queime. Ponha fogo e as cinzas que sobrarem do processo assopre na natureza. Como prática desta aula, você deve construir os sólidos platônicos, treinar bem a construção e criação dos sigilos e procurar ver com bastante cuidado o mudra Vesica Piscis. Colocá-lo na mão,
ver como ele fica, para que depois, na próxima aula, nós possamos começar com os exercícios psíquicos utilizando as formas platônicas e os sólidos sagrados. Treine bem, nos vemos lá.